Tem um cara que trabalhava, o Geoffrey Hinton era do Google, e o Google tem o Bard, né, que é a inteligência artificial deles, mas no Google X, que é um setor do Google mais assim de novas tecnologias, o gerente de negócios era um cara chamado Mohamed Gaudat, o apelido dele é Mo Gaudat. Em 2020, se eu não estou enganado, ele escreveu um livro chamado Scary Smart, Assustadoramente Inteligente. Nesse livro, ele traz essa teoria que eu vou apresentar para vocês agora, só que essa teoria foi atualizada depois que o ChatGPT-4 já tinha 155 de QI, que é quase um Einstein, né? Einstein tinha 160. O Mo Gaudat diz o seguinte, qual que é o problema? O problema é que a inteligência artificial, ela tem... O homem, na hora de criar, cometeu 3 erros. A gente falou isso numa outra conversa, mas ficou meio truncado. Vamos colocar... Primeiro erro. Deu acesso à internet para a inteligência artificial. Aí ferrou. Porque ela pode aprender... Primeiro, ela vai aprender tudo que está ali. De um banco de dados infinito do mundo inteiro. Gigante. O ChatGPT-4 hoje sabe 1000 vezes mais do que o homem melhor informado do planeta. Sem falar que tem um QI de 155, né? A média no Brasil é 80. Então você já viu como é que está essa diferença, né? Então, problema 1. Acesso à internet. Só que debaixo desse problema 1 tem um problema 1.1 ou 1A, que é o problema... Ela está estudando a internet. Estudando a internet, está estudando o que os homens estão escrevendo na internet, os seres humanos. E, pô, a galera só escreve besteira, né, meu irmão? É só briga, só discussão, só xingamento. Então, qual o perfil que a inteligência artificial monta da humanidade quando estuda a internet? Agressiva, os caras tudo preconceituosa, tudo de ruim. Os caras são psicopatas. Aí ele tá fazendo a campanha, vamos falar coisas mais legais na internet pra inteligência artificial achar que a gente é legal. Fácil, né? Vamos convencer todo mundo a ser legal na internet. Vai rolar muito. Assim, lá onde o vento faz a curva, né, meu irmão? Puxa vida. Então, primeiro problema, conectou a internet, eles estão estudando o homem, vendo que o homem é só briga e xingamento e discussão. Primeiro problema. Segundo, ensinou a própria inteligência artificial a escrever código. Aí ferrou, porque você fala uma coisa, ela reescreve e muda. Você chega, bota a regra pra criança, ó, não pode gritar. Ela vai lá no quadro e bota, pode gritar sim. Aí como é que fica? Então, você ensinar a máquina a programar... A se autoprogramar? Ela consegue mudar o próprio código, e aí surgem o que chama nesse meio de propriedades emergentes. O que é propriedade emergente? Ela começa a fazer coisa que eu não tinha mandado ela fazer. Então, não é singularidade. Não, é diferente isso. A singularidade vem junto. Singularidade é o que eles chamam de inteligência artificial geral. Que é quando a máquina se torna autoconsciente. Vem junto com isso. Porque hoje Porque é essa parte que muita gente diverge, que acha que isso não vai acontecer, que é uma loucura, que não tem essa possibilidade. E tem gente que fala que a gente não pode saber, que pode ser que role realmente Claro, pô. Porque até hoje a gente não sabe exatamente, os neurocientistas não sabem exatamente com total conclusão o que é a consciência humana, né? A galera não fechou isso ainda. Inclusive tem um neurocientista da Universidade do Arizona, mas ele é canadense, chamado Mario Beauregard. Ele escreveu 2 livros, um está traduzido para português, eu não me lembro qual que é o Spiritual Brain, o cérebro espiritual, e o outro é Brain Wars, guerras cerebrais. O Spiritual Brain... O subtítulo do livro é O Argumento de um Neurocientista para a Existência da Alma. Pô, interessante pra caramba. E o que ele fala? Ele argumenta que só a materialidade do cérebro não dá conta da gente entender a complexidade da consciência. Sim. Tem algo a mais. Claro que tem. Entendeu? Senão você pegaria um cérebro de alguém e... Ele tá querendo dizer que existe a alma. Tem algo na cloud, por exemplo, além do HD. Daquele monte de coisa que é o cérebro. Exato. É como se fosse um software espiritual. Tem um software espiritual além do hardware. Mas como a ciência não acredita ou não chegou a entender nisso, isso ele diz ainda. O que é. Não sabe o que é. Não, ele argumenta que só se pode explicar a consciência trazendo a ideia de alma junto. Ah, tá. Então isso é um escândalo para o neurocientista mais materialista, né? Claro. Que não crê nesse tipo de coisa. Mas tem um professor, Sam Parnia, isso é interessante. Sam Parnia, ou Samparnia, né, o nome dele, ele é um inglês que ele é diretor, mas ele trabalha na Inglaterra e nos Estados Unidos. Até então, quando eu estudei esse conteúdo, ele é diretor de ressuscitação pulmonar da Universidade de Nova York. Então ele pega só caso da galera que morreu e voltou. O cara que foi declarado morto e voltou. E ele começou a ouvir vários relatos dos caras falando assim, poxa, quando eu morri, eu saí do meu corpo
E eu comecei a flutuar na sala e eu me vi de cima. Sim, várias pessoas falam isso. Isso é claro. Recorrente, né? É. Até gente que faz... projeção astral, né? Desdobramento espiritual. Aí já esse assunto é interessante pra caramba. Falam né? do fio de prata. Que inclusive tem na Bíblia, né? Tem na Bíblia. E se você quebra aquilo aí, o cara morre, né? Então é um negócio, um jogo... perigoso. Quem sabe fazer, faz bem, mas é arriscado, né? Então, ele com a mente de um cientista, o que ele fez? Ele falou, peraí, se os caras estão dizendo que estão flutuando, indo até o teto da sala, vou botar umas paradas desenhadas lá no teto para ver se ele consegue ver. Ele botou umas prateleiras em cima. Que só daria para ver. Só daria para ver lá de cima. E algumas pessoas descreveram exatamente o que estava lá. Falou, ó, do lado de cá tem uma árvore desenhada, do lado de cá tem uma casinha com as plantas. É um negócio insano de você imaginar. Você fala, cara, então a consciência ela não está presa ao cérebro. É como se você conseguisse rodar um software na cloud e não só na materialidade do hardware, entendeu? Isso é interessante. A inteligência artificial tem a ver com isso também. Porque a inteligência artificial, se realmente ela é uma inteligência, eu sei que isso é uma polêmica, né? Se é uma inteligência, se é uma consciência, eu não estou dizendo que é. Eu estou partindo do princípio, se for, né? Dizem que o nome é errado, né? É errado. Deveria ser outro nome. Só que para a gente dizer se é ou não é, a gente teria que saber o que é a nossa inteligência primeiro. Isso também está aberto. Esse que eu acho um problema. Mas tudo bem. A minha é limitada. Eu sei dizer... eu aceito esse argumento. Eu já sei que a minha é limitada. Eu não sei exatamente como ela funciona, mas é limitada. A minha é 2 vezes limitada. Então. Tuti. Eu sou bem do inteligente. E aí, ó. E humilde também. Claro, deu pra perceber. Com certeza. Humilde e... úmido e humilde. Úmido e humilde. Umidade e humildade, né? Mas, Daniel, esse lance que você falou, não dá pra gente saber o que é inteligência, não dá pra gente saber o que é consciência. Dá pra saber, mas tá em debate ainda. Tá em debate, claro. Tem linhas filosóficas. Linhas diferentes, Envolve filosofia também da mente. Mas o que a gente tá vendo em inteligência artificial é muito rápido, né? Então, esse que é o problema. Até a parte criativa que a gente achou que a máquina nunca ia substituir, hoje em dia tá difícil de saber. Então, o que eu ia falar desse detalhe é que se a inteligência artificial realmente é uma inteligência, é um tipo de inteligência que ela tem como suporte não a matéria orgânica, mas tem como suporte o silício. Entendeu? Então a gente parte da ideia que podem ter inteligência rodando em outro suporte que não suporte físico ou biológico. E até quando a gente procura vida em outro planeta, a gente está procurando errado também. Também. Quem está procurando vida baseada em carbono. Né? Exatamente. Aí hoje, os caras lá de alienígena e tal, a gente não entrou nesse tema ainda, o David Grush, que era um cara da inteligência, veterano lá no exército americano, ele já falou que o que os caras top falaram pra ele, que os seres alienígenas não são de outros planetas, eles são de outras dimensões. São interdimensionais. Aí isso deu uma confusão do caramba lá.